de onde a gente parou, sobre a questão do quadro. Falávamos do quadro do Holbein, da anamorfose, do eu e daquilo que fica grafado ou marcado na tela, não como um eu, mas como um sujeito no seu aspecto mais abjeto, mais reduzido, mais maltratado. Eu coloco esses adjetivos para sabermos que essa dimensão da vaidade é uma dimensão própria do eu e que o sujeito da psicanálise, especialmente quando ele aparece nessa condição de objeto, não há vaidade possível. E, e o que aparece do sujeito é a sua condição mais precária, menos conhecida dele mesmo, menos carregada do saber, da importância, do poder, enfim. Não é uma questão, gostaria que isso ficasse entendido, assim, não é uma questão moral. O sujeito não é pior do que coisa nenhuma, nem do que o eu, nem do que ninguém. O sujeito, como a gente chama, não é alguém, mas é uma dimensão daquilo que é inconsciente. Muitas vezes se fala de que o sujeito é o sujeito do inconsciente. Ok, é uma boa maneira, mas tem outras melhores, talvez. Né? O sujeito é a dimensão que Lacan vai fazer uma brincadeira com a ideia de uma mansão do dito, uma dimensão, e que é uma dimensão daquilo que é inconsciente. O inconsciente não é um lugar, não é uma, uma arca cheia de coisas no fundo, na profundidade. Não é essa a questão. O inconsciente são, segundo Freud, pensamentos inconscientes. Gedanken, em alemão, quer dizer pensamentos. Então, o inconsciente, na verdade, é aquilo que é inconsciente. Então, o sujeito não com que nós lidamos, o sujeito que a psicanálise trata, não é dessa dimensão do eu, nem dessa dimensão da vaidade. O sujeito é dessa dimensão, ou dessa dimensão, do que se diz e que fica escondido quando se diz por trás daquilo que se ouve. Essa também é uma citação do Lacan. Mas não vamos lacanizar demais. Não. Basta, então, que consiga colocar a ideia de que o sujeito, quando aparece no campo da psicanálise, especialmente no dispositivo da clínica psicanalítica, de que não se trata do eu, não se trata da consciência, não se trata do saber, dos poderes, das riquezas, ou seja, não se trata da dimensão da vaidade, mas da dimensão daquilo que se faz dizer, naquilo que é dito e que fica escondido por trás do que se diz, naquilo que se ouve. É uma frase do Lacan. Basta que eu consiga dizer que quando o sujeito aparece nas formações do inconsciente, nos lapsos, nos atos falhos, nos sonhos, né, nos esquecimentos de palavras, de nomes e tal, e especialmente quando o sujeito aparece a partir da presença do objeto que o sujeito se mistura com ele,
Então não é uma questão moral, mas é daquilo, uma feição do sujeito, na degradação que é feita dele, num aspecto degradado do sujeito, numa feição do sujeito desfavorável, digamos, a toda essa dimensão do eu ou do ego. Né? Então, por que estava falando de anamorfose, dos embaixadores do quadro do Hans Holbein? O nosso assunto, o que é um quadro, o olhar na psicanálise e na teoria de Jacques Lacan. Bom, qual é a relação da anamorfose, do quadro de Holbein, etc., com tudo isso? Eu vou contar uma história para vocês, que é uma história interessante. O Salvador Dalí, pintor surrealista espanhol, conhecido no mundo todo, certamente vocês conhecem, já viram alguma coisa dele, algum quadro, qualquer coisa assim. Aqueles quadros dos relógios derretidos por cima dos galhos das árvores, o tempo que se escorre pela beirada de uma mesa, o quadro daqueles elefantes de pernas finíssimas. Né? São muitas referências do Dali. Mas o Dali tinha uma fixação no Freud. Desde cedo, ele era garoto quando começou a ler as obras do Freud, principalmente a interpretação dos sonhos. E ele queria muito conhecer o Freud. Freud tinha tido um encontro desagradável com André Breton, que era o fundador do movimento surrealista, e o André Breton fez uma. O Freud, segundo consta, não foi muito simpático, não tinha simpatia pelas ideias dele, não gostava muito de arte moderna também, né? Freud tinha seus problemas, né? Como todo mundo, seus gostos e certamente suas dificuldades também. Ao mesmo tempo, era um cara que estava abrindo uma trilha, uma picada no meio da selva. E era uma selva para ele mesmo, porque ele foi extremamente maltratado pela comunidade científica em Viena, em todo lugar. Jogaram pedra nele, cuspiram no chão onde ele ia passar. Quando ele começou a falar de sexualidade, de uma etiologia sexual da histeria, das neuroses, de um modo geral. Quando ele começou a falar em sexualidade infantil, então o negócio pegou fogo. Então não aceito muito os ataques que se fazem a Freud. Ele era um cara que estava abrindo um campo enorme que se tornou, né? E muito respeitável, apesar dos ataques, né, de sempre. Mas eu estava dizendo que o Dali tinha uma verdadeira fixação no Freud, uma obsessão, digamos assim. Inclusive, teve uma exposição recente em Viena com esse título: Dali, Freud, uma obsessão. Mas o Dali já tinha desenhado Freud a partir de fotografias e tal. Ele dizia que o Freud tinha, que o cérebro de Freud era como um caracol da Borgonha, que era preciso comê-lo puxando com uma agulha, como se come um escargot, porque se não quebrava, se não puxasse direitinho, quebrava e aí embaralhava todo o pensamento. O Dali também era fantástico. E ele já tinha feito um ou dois, acho que dois, estudos, desenhos no Freud. Mas ele só conseguiu chegar no Freud já na Inglaterra, em 38. Freud já morrendo. Freud morreu em 39. Já foi para a Inglaterra naquela condição toda, saindo de Viena, deixando as irmãs que foram proibidas de sair. Eles tiraram Freud à força, ele não queria sair. Mas o Jones e a Marie Bonaparte, uma parte da família dele também, pegaram um velho que já estava muito doente, né? E levaram ele para morrer em liberdade, porque os nazistas iam pegar ele e botar no campo de concentração. E ele ia morrer lá. Chegaram a prender Ana Freud, enfim. Um negócio que, um negócio que quer retornar, né? Agora.
Mas ele, em 1938, já estava morando em Londres, em Maresfield Garden, numa casa que ele dizia que não podia ter. Era uma casa muito, muito bacana para ele. Mas foi presente da comunidade dos psicanalistas ingleses, né? E aí o Salvador Dalí conseguiu uma visita ao Freud em 1938 através de um amigo comum dos dois, que se chamava Stefan Zweig, e que era escritor. Escrevia mais ensaios e biografias do que propriamente romance. Mas era um escritor conhecido na Europa inteira. Tinha escrito várias biografias de compositores eruditos e tal. E quando perguntaram ao Freud uma vez quais eram os livros, os 10 melhores livros que ele conhecia, que ele tinha lido, ele citou um livro do Zweig chamado Um Dia na Vida de uma Mulher, como tendo sido um dos 10 melhores livros que ele já tinha lido. Eu preciso confessar que eu nunca li esse livro. Eu tenho ele. É um ensaio, um livro curto, mas nunca consegui me colocar diante dele, assim, com ele aberto para ler. Pretendo. Mas Zweig era muito amigo do Freud. Era judeu, como Freud. Estava fugido da Alemanha, como Freud. Quer dizer, Freud fugiu da Áustria e ele fugiu da Alemanha. Fugido do nazista, né? Do nazismo. E Zweig levou o Dali na casa do Freud, lá em Londres. E eles conversaram um pouco. O Freud não deu muito o que o Dali pretendia, que era Dali levou um ensaio que ele tinha publicado, que tinha a ver com psicanálise, o próprio Dali tinha escrito, e levou um quadro dele conhecido, que é um quadro sobre Narciso. E o Dali, na conversa, enquanto conversavam, a gente tem que entender que o Freud estava em 38 já nas últimas, né? Um câncer no maxilar e o tempo todo com muita dor e sofrimento. E na visita, o Dali fez um desenho, bico de pena, né? Do Freud. E quando saiu da visita com o Zweig, ele tirou da pasta dele um desenho e disse: Olha, eu fiz esse desenho aqui do Freud, queria que você entregasse para ele. O Dali já era alguém, né? Já tinha um certo reconhecimento como pintor. E o Zweig recebeu e disse: Ah, tá bom, vou entregar. Passaram-se alguns meses e o Dali estava num restaurante com a mulher dele, que se chamava Gala, num restaurante em Nova York. E entra o Stefan Zweig com a sua segunda esposa, recentemente casada, Lotte, o nome dela. E sentam na mesa, né? Na mesma mesa, e o Dali diz: E aí, você entregou o desenho? O que ele achou do desenho? O Dali era louco pelo Freud. E a expectativa de que o Freud tivesse gostado pelo menos do desenho, se não gostou do artigo que ele levou. E aí o Zweig disse: Ah, gostou muito. E começaram a conversar sobre um assunto que era uma insistência do Zweig. Zweig chamando o Dali para vir para o Brasil, se mudarem para o Brasil, que ele achava que talvez no Brasil eles pudessem estar seguros em relação ao nazismo. Coitado, ele não sabia que o Getúlio ia namorar com o nazismo ainda um tempo, antes de aceitar a pressão dos americanos para se juntar aos aliados, né? O Getúlio tinha interesses comerciais com a Alemanha. Não era só ele, não. Muitos países tiveram esses interesses e depois, quando a coisa começou a ficar realmente muito violenta, eles tiveram que abrir mão desses interesses e ver que era preciso acabar com aquilo. Mas o Getúlio namorou com isso, inclusive a Olga Benário, mulher do Luiz Carlos Prestes, que era judia, foi deportada, foi entregue aos alemães pela diplomacia brasileira sob Getúlio Vargas e morreu no campo de concentração. Bom,
Mas o Zweig dizia o tempo todo: Dali, vamos para o Brasil, vamos para o Brasil. Olha, você vai adorar, é muito bonito, os trópicos, é lindo, e tem umas borboletas maravilhosas no Brasil. E o Dali dizia: Não, eu tenho horror a borboleta. As borboletas, toda borboleta é grande demais. Ele coloca isso. Essa história que eu estou contando, ela está num livro chamado Diário de um Gênio, que é o diário, a autobiografia do Dali, que não podia ter outro título, né? Diário de um Gênio, ele mesmo se colocando como gênio. Então, num dos capítulos desse diário chamado, o Dali conta essa história. E aí ele conta essa história fazendo um pouco de graça, de piada com o Zweig, né? Que era uma mania, que ele queria que a gente fosse para o Brasil. Que Brasil, que nada. Eu não poderia viver longe da terra de Siena, que era o lugar que ele vivia naquela época, acho que é na Itália. Ele é espanhol, era espanhol. E ele dizia: não posso viver longe da terra vermelha de Siena, é aquele negócio de Brasil. E aí depois ele diz, né, que essa história do quadro, do desenho de Freud, que ele fez e que entregou para o Zweig entregar ao Freud, e Zweig disse que Freud tinha gostado muito. Depois ele soube quando, após a morte de Zweig, que fez um suicídio, uma passagem ao ar, morreu no Brasil, em Petrópolis. E essa história do suicídio de Zweig é muito interessante do ponto de vista do que eu vim trabalhar aqui, que é a questão do olhar. E então, dali diz, eu só soube muito depois, quando foi publicado um diário póstumo do Zweig, aonde o Zweig diz lá, conta o episódio da visita ao Freud e do meu, isso é o Dali contando, e do meu desenho, Freud. E nesse diário, o Zweig diz que nunca entregou o desenho para o Freud. Nunca. Porque ele achou que eu tinha desenhado uma prefiguração da morte de Freud, que eu tinha feito um Freud já muito cadavérico e que ele não quis chocar o Freud, porque ele viu ali no meu desenho a prefiguração da morte de Freud. É interessantíssimo isso porque o desenho, ou o quadro, vou chamar assim, foi feito por Dali, que era o pintor, para presentear e agradar no nível do ego, do eu, no nível da vaidade, no nível do reconhecimento, para agradar ao Freud. Era um desenho para agradar ao ídolo dele, que nunca chegou nem a ver. Mas não foi isso que Stefan Zweig viu ali. O que Stefan Zweig viu ali é algo que eu comparo àquilo que está distorcido em Anamorfose no quadro dos embaixadores, que saltou do desenho de Freud, feito por Dali, saltou aos olhos de Stefan Zweig como a morte. Mas a morte de quem? Não era de Freud. Freud estava morrendo realmente. Mas essa morte que Dali não desenhou, porque desenhou para agradar no nível do princípio de prazer, essa morte que Stefan Zweig viu ali, é dessa ordem do olhar. Ele estava sendo olhado antes de olhar o retrato de Freud. Lá dentro, essa prefiguração da morte de Freud, como ele chamou, estava olhando para ele, porque ele se matou depois no Brasil. Aí a história da morte de Zweig fica sendo um pedacinho para daqui a pouco. Mas o que eu queria dizer é que esse episódio me serve e me serviu em outros momentos. Eu fiz um artigo sobre isso. Esse episódio, eu descobri isso por acaso, porque eu tinha dado de presente esse livro do Dali para a minha avó, que era uma mulher que gostava muito dessas coisas, de arte, de pintura, de literatura, etc.
E um dia, depois de alguns anos, eu estava na casa dela e vi na estante um livro, disse, me empresta esse livro. Eu lhe dei de presente, mas nunca li. E levei e comecei a ler. E aí eu descubro isso. Então, esse episódio sempre me serviu para entender essa questão que Lacan coloca no Seminário 11. Na época que eu li o Diário do Dali, eu estava lendo o Seminário 11. E me serviu para entender isso que acontece quando o sujeito se vê diante de algo que o reduz ao sujeito, que o reduz a uma condição de objeto, algo de estranho, que é um tema importantíssimo do nosso trabalho e da obra de Freud, o estranho, algo dessa ordem que nos faz balançar, como eu disse um pedaço atrás, que balança a estrutura do sujeito, a estrutura do desejo, que nós chamamos, essa estrutura, nós chamamos de fantasma, que é uma relação do sujeito com o objeto, relação de tal forma que o sujeito se aproxima e se afasta ao mesmo tempo, com vetores simultâneos de aproximação e afastamento, de implicação e desimplicação, de conteúdo e continente. Ou seja, o sujeito diante do objeto, ele se aproxima, mas não tanto, porque ele se afasta para não cair dentro do buraco negro que o objeto é para nós. Depois falo mais disso. Ele se implica no objeto e, ao mesmo tempo, se desimplica, como no sentido de que o objeto é um pedaço do sujeito, mas o sujeito, ao mesmo tempo, se afasta disso. Não, o objeto é o que eu perco. Não sou eu, não tem a ver comigo, é o que eu perdi. As duas coisas são verdade. O sujeito é o objeto e o sujeito não é o objeto. E o sujeito, para ser sujeito, ele se recusa a ser o objeto. É a condição de sujeito da linguagem, sujeito barrado, sujeito submetido à interdição do incesto, submetido à castração. Então, essa relação do sujeito com o objeto, que a gente chama de fantasma e que está aparecendo aqui, numa fórmula, na álgebra lacaniana, não é mais do que isso. É uma condição diante do objeto que o sujeito se afasta e se aproxima, contém o objeto e é contido no objeto, entende? De modo que isso funciona ao mesmo tempo e que o sujeito acaba, por isso, podendo se aproximar e se proteger. Acontece que, em determinadas situações, que nós chamamos de estranho ou de chique, não vou, talvez, se em outro momento, quem sabe, tratar dessas coisas, esses conceitos e dessas nomenclaturas, mas em certas situações, como, por exemplo, na presença de algo que aparece de repente, ou de um susto, não tem que ser uma caveira no quadro, não. Não tem que ser a prefiguração no retrato do Freud, não. Pode ser uma voz que você não esperava, pode ser uma voz que evoca outra voz, pode ser alguma coisa que lhe faz um susto tamanho que você balança, mas não cai. Mas a estrutura balança. E por um instante, antes que o sujeito se recupere e novamente o eu venha à tona, querendo comandar as coisas, por um instante é absolutamente verdadeiro aquilo que Freud diz quando ele fala: o eu não é senhor em sua própria morada. Esse é o momento de tremor nas bases da estrutura do sujeito, o fantasma. Esse episódio de Dali e Zweig me serve para falar disso e de como o olhar se presta a isso, nos serve para falar disso. Eu acho que nos serve brilhantemente, porque Lacan destacou isso nesse seminário 11, e de como, às vezes,
o sujeito, por sua estrutura, por uma falha nessa estrutura, por um dano nessa estrutura, por uma deficiência, uma fraqueza, uma rachadura, uma inconsistência, por alguma coisa nessa estrutura, o sujeito cai diante dessa condição de se ver como objeto, de ser tomado, surpreendido como objeto, de que ele não se reorganize e de que ele venha a cair mesmo naquilo que eu chamei de buraco negro do objeto. Porque o objeto é, de certo modo, essa ideia do buraco negro. Ele tem o potencial de se transformar numa massa tão densa e de ter uma densidade e uma gravidade, como na física, tão grande, que ele aspira e puxa para dentro desse buraco tudo que estiver passando em volta. E Zweig e o seu fim, suicídio em Petrópolis, nos mostra isso. Ou, como diz o Lacan, outro lugar nos mostra isso. Mas a gente, daqui a pouco, fala sobre esse outro assunto, que é a morte do Stefan Zweig e seus entornos, circunstâncias e o ambiente em que esse suicídio acontece. Até breve.